Muito bem, vamos passar para os Estados Unidos, porque a gente tem um repertório de vídeos que são memoráveis e vale muito a pena ver. Um dia após o vexame das suas alegações lacônicas no Congresso americano sobre o atentado a Donald Trump, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Cheatle, renunciou ao cargo. Durante sessão realizada na segunda-feira, 22, tanto parlamentares republicanos quanto democratas defenderam a saída dela do posto. Em comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a análise independente sobre o ataque de 13 de julho continuará e que, em breve, um novo diretor do Serviço Secreto será anunciado. Abro aspas para o Biden. A análise independente para chegar ao fundo do que aconteceu em 13 de julho continua e estou ansioso para avaliar as suas conclusões. Todos nós sabemos que o que aconteceu naquele dia nunca mais poderá acontecer. Fecho aspas. Biden disse também que deseja tudo de bom para Kimberly Cheatle. Após a renúncia da diretora, o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, cobrou uma revisão completa do caso. Aspas. Embora a renúncia da diretora Cheatle seja um passo em direção à responsabilização, precisamos de uma revisão completa de como essas falhas de segurança aconteceram para que possamos impedi-las de continuar. Fecho aspas. Muito bem. Então, o vexame que a gente viu, inclusive com trechos de vídeo legendados por mim ontem no Papo Antagonista, teve um efeito. O atentado já tinha mostrado ao mundo que houve falhas no serviço secreto americano para que o atirador pudesse subir ali no telhado, ajeitar a sua arma, se posicionar deitado com visão de tiro para o presidente da República, disparar e ainda matou uma pessoa, o Corey Comparator, um bombeiro que estava protegendo com o seu corpo a sua família. Então, assim, tudo já tinha ficado claro. Na audiência, ficou ainda mais claro que ela estava escondendo informações, que ela se preparou muito com media training para ser interrogada e que as coisas não funcionaram bem em vários itens, em várias áreas. Não só naquele episódio específico, mas até naquilo que veio depois, alegações contraditórias do serviço secreto, etc. Não aguentou a pressão, acabou caindo. Agora até me pergunto, se já era uma estratégia de ir à audiência como diretora do serviço secreto e depois anunciar a renúncia, para entregar a renúncia como algo, olha, já conseguiram isso, dado o tamanho da cilada em que a Kimberly Cheatle se meteu. Agora, de uma forma ou de outra, a audiência foi fundamental para revelar que ela não podia permanecer no cargo. Então, no Papo Antagonista de segunda-feira, 22 de julho, a gente exibiu trechos das participações dos seguintes parlamentares, o Raja Krishnamurthy, do Partido Democrata, e da Nancy Mace e do Pat Fallon, do Partido Republicano. Participações nesse interrogatório da então chefe do Serviço Secreto. E no programa de hoje, terça 23, vamos exibir trechos das intervenções dos republicanos, Andy Biggs, Jim Jordan, Lisa McClain e Marjorie Taylor Greene. Vale muito a pena ver porque é uma aula de como os parlamentares brasileiros deveriam interrogar as autoridades públicas envolvidas em escândalos ou em falhas graves no âmbito da administração pública ou dos serviços, dos órgãos de fiscalização e controle das corporações. No entanto, muitas vezes o que a gente vê aqui é aquele teatro, aquela bajulação coletiva e aquele despreparo dos parlamentares para esmiuçar uma questão profunda, de maneira técnica, objetiva e pragmática. Então vamos aqui mostrar alguns exemplos. O Andy Biggs diz que o serviço secreto falhou espetacularmente e que é inacreditável que o atirador Thomas Crooks tenha tido tamanha liberdade para se posicionar e atirar. Vamos assistir. Your agency has a no-fail mission, and on Saturday, July 13th, your agency spectacularly failed. The failure resulted in the death of Corey Comparator and serious injury to two other rally attendees, David Dutch and James Copenhaver, besides the injuries to President Trump. It is unfathomable that a 20-year-old on the radar of Secret Service and local law enforcement before President Trump went on stage was able to climb onto the roof of a building with a rifle and fire off multiple rounds before he was neutralized. Was Mr. Crooks acting alone? Again, I would have to refer you to the FBI's investigation. Was he just a lone gunman? I would have to refer you to the FBI's investigation for motive.
Quer dizer, ela não respondeu se o atirador agiu de uma maneira solitária e disse que teria que encaminhar a questão para o FBI, coisa que ela fez ao longo de toda a sessão, muitas vezes para se esquivar das perguntas mais importantes, como vai ficar claro nos próximos vídeos. O Jim Jordan confrontou a Kimberly Cheatle com a recusa de pedidos de segurança adicional para a equipe de Trump e com mudanças de alegações do serviço secreto, cobrando explicações ao povo americano que paga o salário dela. Vamos acompanhar. They asked for additional help in some form or another. You told them no. How many times did you tell them no, and what did you tell them no to? Again, I cannot speak to specific incidents, but I can tell you in general terms, the Secret Service is judicious with their resources based on... What does some requests mean? How many times? Some indicate requests is plural. So more than once they asked for additional help, and you turned them down. What did they ask for, and how many times did you turn them down? Pretty basic questions. So again, without having all of the details in front of me, sir, what I can tell you is that there are times... You didn't get briefed on how many times you turned down the Trump detail when they asked for additional help? I'm sorry. You didn't get briefed on that before you came to this hearing, knowing you were going to get asked that question? What I can tell you is that in generic terms, when details make a request, there are times that there are alternate ways to cover off on that threat or that risk. But that's not what he said. He said they were denied certain requests, requests. This is your spokesperson, not me talking. This is the Secret Service talking. And what a change from absolutely false, unequivocally false to, oh, by the way, there were some times where we didn't give them what they wanted. That's a huge change in 5 days. And the fact that you can't answer how many times you did that, that's pretty darn frustrating, not just for me, but for the country. I hear your frustration. Pois é, ele aponta ali que grande mudança das alegações, porque quando se ventilou, num primeiro momento, que houve uma recusa do serviço secreto de fornecer um reforço para a equipe de segurança do Trump, o responsável pela comunicação do serviço secreto disse que aquela afirmação era absolutamente falsa. E depois surgiram as confirmações, de que houve alguns pedidos e tal, e ela está tentando justificar isso. Só que o parlamentar vai lá e confronta ela com essas contradições. A Lisa McClain, republicana também, com impagável sarcasmo, quis saber do que afinal Kimberly Cheatle se lembrava, já que ela saía pela tangente das questões importantes, e perguntou se ela estava com um pouquinho de Alzheimer ou demência. Vamos assistir. Director Cheatle, you must answer to the American people if you want to stay in charge. It's really, really simple. You want to keep your job, right? Absolutely. Okay. The best way to keep your job is to answer the questions, not play this shell game, not sing the Slim Shady song, wasn't me? I mean, come on. How long did you prepare for this hearing? I've been preparing for this hearing over the weekend and into last week. Okay. 5 days? 6 days? As soon as I was notified. And how long was that? About this hearing. Okay. 4 days? I began preparing. 4 days? 3 days? I'm not sure the date that I got the letter asking me to be here. What are you sure of? Are you sure the color of your hair? Are you sure the color of your suit? I'm just, tell the American people, what are you sure of? You don't even know when you started preparing for the hearing? I mean, the biggest hearing of your life, and you have no clue? You can't remember when you started preparing for this hearing? Can you understand why those words seem hollow to the American people who are supposed to entrust their faith in you? I assure you, the moment I received notification... But you can't remember. You got a little Alzheimer's, dementia going? I mean, you can't remember. I have several active investigations going on and an operational agency to run. Okay. All right. But you want to take accountability, right? The buck stops with you, right? I am taking accountability. Super. Then let's start with trying to answer some questions. You keep referring to the FBI. When asked how many shell casings were on the roof, you referred to the FBI. When asked if there were explosives in the car, you referred to the FBI. When asked if Crooks was acting alone, you referred to the FBI. See a common theme here? I can go on and on. My question is, who at the FBI should I speak with? Wait for it. Wait for it. The FBI is responsible for the criminal investigation. Is there a name? I'm not certain. I'm not certain. All right, here we go. I'm not certain. I don't know.
Ela depois acabou dizendo que fala com o diretor do FBI e com o vice-diretor. Agora foi bastante curioso o momento em que a Lisa McClain pergunta: do que afinal você tem certeza? Da cor do seu cabelo? Da cor do seu terno? Quer dizer, ela foi para cima mesmo. E essa mesma Lisa McClain, em outro momento, fez a Kimberly Cheatham confessar ter informações que ela não queria compartilhar com o comitê e defendeu que o seu cargo fosse ocupado por alguém com coragem e fibra para responder ao povo americano. E como é que ela fez a Kimberly Cheatham confessar? Ela simplesmente foi formulando a pergunta de uma outra maneira em relação aos demais parlamentares, que vocês acabaram de ver aí no comecinho. Quer dizer, você falou com o FBI? Com quem você falou? Então, peraí, o FBI contou isso? Ah, então você sabe. Então você não quer compartilhar com a gente. Vamos assistir. Let's for once have your actions match your words. So you've been in communication with the FBI. You know the answers, and you refuse to tell us the answers. So I will ask you again. You know how many shell casings were on that roof. What is the answer to that question? I think it's pertinent. What is the answer to that question? I think it's pertinent to talk to you about the information that the Secret Service has and that the Secret Service knows related I'm to the asking events you on an that answer to the question. If you're supposed to be in charge, if the buck stops with you, how come you can't share the answers? What are you covering up? What are you hiding, my friend? I'm not covering anything up. Then why can't you answer a simple question? I would leave it to the criminal investigation to answer questions related to that. When you talk to the FBI and you ask them how many explosives, well, let me ask you, did you ask them how many explosives were on the roof? Did they answer that question? Or in the car, excuse me. Did they answer that question for you? Yes. Yes. So you know the answer to that question that my colleagues have asked you. But again, you refuse to give us the answers. You're playing this wasn't me. Well, I submit to you, if you can't, and it's not a can't, it's a won't. It's not a can't. It's not a I don't know. It's a I choose not to answer the question. Well, let me tell you, Ms. Cheadle, if you're going to lead, you need to lead. If you want to be in charge, then answer the question or step aside and have someone with the courage and the guts to answer to the American people the questions that they deserve answers to. And with that, I yield back. Chair, now Seria bom que tivesse mais Lisa McClain aqui para interrogar certas autoridades no Congresso brasileiro envolvidas em escândalo. E, por fim, a Marjorie Taylor Greene cobrou a carta de demissão da Kimberly Cheatham, que só viria no dia seguinte, ou seja, hoje. A Greene chamou a Cheatham de completo fracasso porque as pessoas sob o comando dela não perceberam o atirador como ameaça, mas participantes do comício perceberam. Vamos acompanhar. People under your command did not consider him to be a threat, yet people in the crowd knew he had a gun and considered him to be a threat. That means that you are a complete failure as the director of the Secret Service, that people under your command don't perceive a man laying on a roof with direct line to the president with a gun. They don't perceive that to be a threat, yet the people in the crowd do. How is that possible? That's the last question, but please answer the question, Ms. Director. I'm not certain at this time how the information from the people in the crowd was relayed to any law enforcement personnel. No, you knew, that everyone knew. The people there knew that there was a danger. They knew there was a threat to President Trump, and it was allowed to happen. Was there a stand-down order, Ms. Cheadle? No. Was there a conspiracy to kill President Trump? Absolutely not. Then how did this happen? And why are you still sitting here not turning in your letter of resignation? Last question, but please answer, and then I'll recognize Ms. Presley. Please answer that question. That is what we are investigating to determine. We're waiting for your letter. We're waiting for your letter of resignation, and you really need to consider doing that before you leave today. Quer dizer, a McClain perguntou se a Cheatham estava acobertando alguma coisa, o que ela estava acobertando, e ela negou. E a Greene perguntou se havia uma conspiração para matar o presidente Trump, e ela negou. Obviamente, essas perguntas só vieram à tona
porque há uma série de lacunas em toda essa história e a TITL estava se recusando a fornecer. Graeb, quanta coisa aconteceu enquanto você estava de férias. Um atentado ao presidente dos Estados Unidos, depois a desistência do seu concorrente e atual presidente, o atentado ao ex-presidente, desistência do atual presidente, a queda da chefe do serviço secreto. Que bom tê-lo de volta para comentar isso tudo. Olha, o que me chama a atenção nessas audiências no Congresso americano, como você bem observou, é que não só os parlamentares do partido contrário a quem está sendo ouvido, vamos dizer assim, mas também os parlamentares do partido que está no poder naquele momento, costumam ser muito incisivos. Hoje a gente só selecionou vídeos de republicanos, mas como você disse, democrata. Ontem foram mostrados democratas e tudo mais. E apesar das divisões que a gente sabe que estão fortíssimas, profundas nos Estados Unidos atualmente na política, ainda existe aquela ideia de que o serviço público é algo que precisa ser prestado, independente, ao povo americano. Exato. E com responsabilidade. Não é, o serviço público não está ali para ser capturado por um partido ou por outro. O serviço público está ali para ser realizado por quem ganha as eleições. Então, existe esses momentos em que o bipartidarismo funciona nos Estados Unidos. E quando tem uma falha brutal de um serviço como esse, serviço secreto dos Estados Unidos, que protege não só as autoridades, mas protege a população. Enfim, é um dos escudos dos americanos contra ameaças, né? Quando existe uma falha brutal como essa, todo mundo vai para cima. Não tem aquele impulso, aquela reação imediata do político brasileiro, que é ver se dá para passar pano, ver se dá para jogar a sujeira para baixo do tapete. Para ficar na camaradagem, no corporativismo. Exatamente. Não vamos nos acertar aqui por cima e vamos deixar isso para lá, né? Isso junta com aquela pauta que a gente estava comentando no começo do programa, Felipe. Existe, apesar de tudo nos Estados Unidos, a ideia de que o governo tem que servir aos cidadãos, não importa quem está lá, de que tem uma continuidade no país, na história do país. O país não é refundado a cada presidência que começa. Aqui no Brasil, não. Quem consegue chegar ao poder faz de conta que nada que veio antes presta, e tem os oportunistas de sempre, que estão ali, com as boquinhas abertas, esperando as migalhas do cara da esquerda ou da direita, enfim, quem quer que tenha chegado ao poder. Fica ali esperando, eu estou me referindo, obviamente, ao Centrão, né? Ao Centrão, que está sempre esperando a migalha cair da mesa. Para ganhar dos dois lados. Para ganhar dos dois lados, exatamente. Quer dizer, a gente viu todo esse emparedamento no bom sentido, argumentativo, de cobrança daquela autoridade pública que exerça o seu papel nesse sentido, em benefício do interesse público, da sociedade. As falhas foram gritantes, tanto que uma pessoa morreu, duas continuam feridas em estado grave, e ela tem mais de ser cobrada. Tem certos serviços que têm de ser prestados com o máximo de responsabilidade possível. Então, a diretora do serviço secreto está garantindo a segurança. Como é que um telhado a 150 metros do palanque não foi fiscalizado, monitorado, teve tempo para o atirador subir, escalar, se posicionar, rastejar, deitar, mirar e atingir a orelha do presidente e acabar matando um bombeiro que estava ali na plateia. Então, é bom de ver, apesar de todo lado trágico, que os parlamentares exercem uma vigilância, fiscalizam, vão ali em todas as minúcias e tem resultado. Quer dizer, as falhas foram gritantes, elas foram apontadas no debate público, depois veio esse interrogatório bastante incisivo, depois veio a carta de renúncia, que talvez só tenha acontecido para que não haja problemas ainda maiores para Kimberly Tittle. Porque veja que já há questionamento sobre acobertamento, sobre conspiração, etc. A investigação vai continuar e, eventualmente, ela pode ser punida com algum outro tipo de sanção mais grave do que uma renúncia de próprio punho.
e a gente vai acompanhar esses desdobramentos também. Vocês estão vendo que a cobertura internacional aqui é bastante completa, muito mais do que se costuma ter na imprensa brasileira.